Você já deve ter visto muitos tipos de pinturas diferentes por aí. As mais comuns são os quadros, né? Mas tem também os objetos, as roupas, as paredes, os tetos, até pintura corporal, você já deve ter visto. Mas essas pinturas aqui, dificilmente você já viu alguma coisa parecida. Isso porque a tinta usada para essas artes são bactérias. É isso mesmo, bactérias. E as telas são aqueles vidrinhos de laboratório que cientistas usam para ver as coisas no microscópio. E o artista que assina essas obras era, na verdade, um cientista, um tal Alexander Fleming, que sabia que as bactérias apresentavam cores diferentes na medida em que iam crescendo. E por isso ele cultivava literalmente esse hobby bem inusitado. Mas se você nunca ouviu falar em arte bacterial, talvez você já tenha ouvido falar no nome dele, do Alexander Fleming. Ou então, se você nunca ouviu falar no nome dele, com certeza já escutou uma descoberta, uma das mais importantes descobertas da humanidade, a penicilina. Pois então, o Fleming descobriu a penicilina de uma forma tão inusitada quanto o seu hobby artístico. Em 1928, quase 100 anos atrás, o Fleming estava ali estudando as bactérias, afinal, ele não usava elas só para fazer arte. E foi numa bela tarde de verão que ele deixou o seu laboratório para poder ir para sua casa de campo com a família, aproveitar umas merecidas férias. Antes de ir, ele empilhou uma penca desses pratinhos de microscópio na sua bancada, fora da luz solar e longe da área de trabalho, sabendo que no período de férias seria útil, porque as bactérias poderiam crescer ali. Um mês depois, quando ele voltou de viagem, pegou os pratinhos, fez algumas observações, anotou algumas coisas e já ia colocar tudo para lavar quando seu colega apareceu para dar um oi. O colega pediu para poder ver os pratinhos. Ele deu uma olhada e reparou que um dos pratinhos estava com uma espécie de um mofo. E achou uma coisa meio estranha. Não tinha nenhuma bactéria em volta do mofo. Perto dele só tinham algumas células mortas, ou seja, alguma coisa naquele mofo matou as bactérias. Essa coisa era a penicilina. E como o Fleming era o louco das bactérias coloridas no pratinho, não foi uma coisa muito difícil para ele também constatar o que o colega dele tinha visto. Essa descoberta futuramente resultaria na criação do primeiro antibiótico e com ele a cura de várias infecções bacterianas, salvando até hoje milhões de vidas. Essa história toda você pode ver bem desenhada nesse TED aqui, o link está na descrição. Ela é mundialmente famosa e ela só tem um pequeno probleminha. Ela é mentira. Não que seja uma fake news completa, ela só não aconteceu exatamente desse jeito. Isso de acordo com esse livro aqui, The Mold in Dr. Flores' Coat, que não achei tradução em português. No livro, o autor conta que não tem como essa história ter sido exatamente assim, porque o mofo não mata as bactérias desse jeito. Ele só impede que elas cresçam onde ele está crescendo. O livro ainda traz mais algumas evidências, mas o que interessa pra gente é que a história mundialmente famosa é realmente meio mal contada. E tem cara de que foi aumentada. Mas qual que é a história verdadeira então? Bom, ela é um pouco menos glamurosa, mas muito mais importante pra gente. É o fato de que o Fleming até notou alguma coisa sim nos pratinhos dele, mas foi só depois de muitos testes sistemáticos que ele começou a descobrir alguma coisa que depois viraria os antibióticos. Muita gente ao longo da história passou pela penicilina, mas o Fleming foi o primeiro que parou para poder observar realmente. E o negócio é a mesma coisa, todo mundo é cheio de ideias, mas pouca gente para realmente observar e testar elas. Esse é o Pequeno Aprendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. Não adianta você ficar esperando uma descoberta milagrosa cair do céu e revolucionar o seu negócio. Assim como o Fleming fez, você vai precisar testar. A coisa mais importante sobre os testes em um negócio é que eles economizam recursos, principalmente tempo e dinheiro. Isso é fácil de ver e é muito usado por diversas áreas, principalmente da publicidade. Ao invés de lançar uma mega campanha milionária na TV, a empresa vai lá e faz um teste focal, escolhe algumas pessoas ali, mostra e descobre se aquela propaganda horrível de banco vai realmente fazer alguém chorar. Obviamente que um teste não é garantia de nada, mas ele já ajuda a ir ajustando os parafusos e dá mais chance da coisa dar certo quando ela realmente for para a rua. E essa coisa de testar de forma metódica já existe há milhares de anos. Antes mesmo de Cristo, Aristóteles já falava desse tema. Depois de Aristóteles, mas ainda mais de 1000 anos atrás, um cara chamado Alhazen
publicou uma série de obras e é conhecido por muitos como o primeiro cientista da humanidade. Mas quem ficou mais famoso mesmo foi o Descartes, René Descartes, autor daquela frase "penso, logo existo", que está nesse livro aqui, O Discurso do Método, uma das obras mais reconhecidas no mundo sobre esse tema aí de pensamento científico e experimentação. E essa própria frase já traz um insight legal sobre a importância dos testes. O Descartes falou ela partindo do princípio que queria duvidar de tudo, tudo mesmo, até sobrar só o que ele realmente tivesse muita certeza. A primeira coisa que ele teve certeza foi que ele pensa. Bom, se ele pensa, logo ele existe. A partir daí, todo o resto precisaria ser testado. É claro que eu reduzi todo o pensamento de um dos maiores filósofos do mundo a umas duas frases. Então, eu recomendo que você vá lá e leia o livro, tire as suas próprias conclusões e depois venha me questionar nos comentários. Não é um texto muito difícil não, e tem muita coisa legal que ainda é atual mesmo nos dias de hoje, né? Mesmo que o texto tenha sido escrito há tantos anos atrás. Mas enfim, já que a gente deve duvidar de tudo, como é que a gente vai fazer para testar as coisas? E aí Karl Popper é outra grande referência nesse tema e ele escreveu esse livro aqui, A Lógica da Pesquisa Científica. Nesse livro ele fala que a partir de uma ideia nova, formulada conjecturalmente e ainda não justificada de algum modo, antecipação, hipótese, sistema teórico ou algo análogo, pode-se tirar conclusões por meio de dedução lógica. Essas conclusões são em seguida comparadas entre si com outros enunciados pertinentes, de modo a descobrir-se que relações lógicas existem no caso. Se você entendeu isso aqui, parabéns. Manda aí nos comentários a sua explicação, porque eu sofri muito e não sei nem se entendi direito. O resumo da história para mim é quando ele fala que o trabalho do cientista consiste em elaborar teorias e pô-las à prova. E o trabalho da pessoa empreendedora é muitas vezes esse mesmo também. Voltando para o Descartes, o discurso dele traz outros insights bem legais, do tipo: antes de começar a reconstruir a casa onde moramos, não basta demoli-la, prover-nos de materiais e de arquitetos, ou nós mesmos exercermos a arquitetura. E além disso, ter traçado cuidadosamente a planta. Mas também é preciso providenciar uma outra, onde nós possamos nos alojar comodamente enquanto durarem os trabalhos. Ou seja, para você fazer um teste de venda no caixa, por exemplo, quer fazer um novo caixa, não dá para deixar as pessoas sem conseguir comprar na sua loja enquanto você está fazendo esse teste. Você deixa um caixa funcionando, igual antes, e abre um outro caixa para testar o que você quer. O Descartes fala também que, embora talvez haja pessoas tão sensatas entre os persas ou os chineses, quanto entre nós, parecia-me que o mais útil era seguir aquelas com quem teria de viver. Aqui ele está falando que os testes que ele fez eram voltados para o contexto em que ele ia viver. Não adianta nada você atender criança e fazer um teste com adulto, ou então você atender na rua e fazer um teste no shopping. Você tem que fazer os testes dentro do contexto em que você está, que a sua empresa está. Olha essa outra. Para saber quais eram verdadeiramente suas opiniões, devia atentar mais ao que praticavam do que ao diziam. Isso aqui é muito importante. Quando você for rodar um teste, você tem que observar muito mais as ações das pessoas do que as palavras delas. No vídeo da jornada de clientes, eu falei sobre isso. Muitas vezes um gesto, uma expressão, diz mais sobre o que a pessoa pensa do que quando ela mesma fala o que ela está pensando. Você pode até perguntar para as pessoas, né, anotar o que elas estão pensando ou querendo dizer, mas mais importante que isso é você observar o comportamento delas. E para fechar, tem uma bem legal que o Descartes fala sobre as experiências. Mas vejo também que elas são tais e em tão grande número que nem minhas mãos, nem minhas posses, ainda que tivesse 1000 vezes mais do que tenho, bastariam para todas. Ou seja, não dá para testar tudo. Você vai precisar priorizar o que for mais importante e aí testar essas coisas. Trazendo para exemplos agora, reza a lenda que Galileu Galilei, aquele lá da astronomia, subiu no alto da Torre de Pisa em 1590 e jogou objetos lá de cima para testar a velocidade com que caiu. Não existe nem muita prova que esse experimento realmente foi feito pelo Galileu, mas o desses caras aqui realmente foi feito e é muito foda. A teoria de Galileu era que corpos em queda livre, mesmo com massas diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo. Ou seja, num lugar sem ar, numa câmara sem ar, se jogar uma pena e uma bola de boliche da mesma altura, elas vão cair juntas. E realmente esses caras comprovaram essa teoria, o que eu particularmente achei muito legal. Mas saindo dos exemplos da teoria científica, trazendo um pouco mais para o nosso universo, um teste muito comum para quem vai abrir uma loja em um ponto físico é ver a quantidade de pessoas que passam na frente daquele lugar.
E como é que é feito o teste? Você fica lá 1 hora parado na porta, com uma pranchetinha na mão, contando quantas pessoas vão passar por ali. Vai anotando. Se quiser melhorar ainda mais o teste, você repete isso ao longo de horários e dias da semana diferentes. Aí você vai ter uma noção de como é que é o movimento ali naquele ponto, se é um movimento satisfatório ou se é um movimento que para você é insuficiente. Um outro exemplo bem comum e um pouquinho mais preguiçoso é o de fazer aqueles formulários online, aqueles forms, e sair disparando para um mundaréu de gente. Costuma trazer uns resultados importantes, uns bons insights, mas é importante sempre lembrar que o que a pessoa fala no formulário muitas vezes é diferente do que ela faz na prática. Os bons e velhos MVPs também são ótimos exemplos de teste. E se você não faz ideia do que é isso, tem um outro vídeo meu aqui, é só você clicar para você acessar o que é esses tais desses MVPs. Agora, partindo para a prática, para a gente começar a fazer os nossos testes, eu vou recomendar o Pennybox, a plataforma de plano de negócio do Sebrae. É uma ferramenta relativamente fácil de você preencher, muito porque a maior parte do trabalho está todo fora da ferramenta, está na vida real. Mas o legal é que na ferramenta você vai poder colocar essas hipóteses todas, vai poder classificar elas por importância e por nível de certeza ou incerteza que você tem. Para as hipóteses mais priorizadas, mais importantes, vai ter esse botão aqui de inserir um experimento. E aí você vai poder planejar os experimentos, registrar os aprendizados e depois fazer novos experimentos. Eu vou colocar um vídeo aqui com um passo a passo, um tutorial prático de como você vai preencher essa ferramenta bem detalhado, com algumas dicas um pouco mais práticas e alguns outros exemplos. Mas se você quiser já ir pulsando, entra lá no pennybox.sebrae.com.br, o link também está na descrição e já vai ali dando uma olhadinha. Agora, uma coisa muito importante e que é a base da teoria daquele Karl Popper que eu falei aqui é essa. Importa acentuar que uma decisão positiva só pode proporcionar alicerce temporário à teoria, pois subsequentes decisões negativas sempre poderão constituir-se em motivo para rejeitá-la. É complicado, mas o que eu acho que está querendo dizer é que toda teoria precisa ser testada constantemente e ela pode cair por terra a partir de um novo experimento ou de uma nova conclusão. Ainda mais importante que isso é lembrar que não adianta só testar e não colocar em prática. Teste também gasta tempo e dinheiro, então você precisa equilibrar, tem que achar o balance ideal entre ficar só testando e colocar as coisas para funcionar sem testar. O ideal é o meio termo, que você faça alguns testes, mas não fique só também aí no campo dos testes, coloca a coisa para funcionar uma hora. Para fechar, o Alexander Fleming realmente foi o primeiro a olhar para a penicilina e levou a maior parte dos créditos pelas descobertas, mas ele desistiu de fazer o medicamento, o tal antibiótico, porque ele mesmo não tinha os recursos nem a expertise necessária no assunto para poder seguir com a pesquisa. Foi só depois de 10 anos que 3 outros cientistas, o Florey, o Chen e o Hitley, se aprofundaram no assunto e, com a ajuda de muita gente, descobriram uma forma de produzir um medicamento em massa que viria depois a salvar todas as vidas. Tudo isso só aconteceu com método, insistência e muitos, mas muitos erros ao longo do caminho. Então, se a coisa não der certo para você, não desanima. Todo teste é um aprendizado. E todo aprendizado é uma vitória. Essa história continua, a gente se vê em breve.